Esse projeto, né, é uma investigação de processo de leitura, produção textual, tradução e posição, iniciação de pesquisa mental e linguagem. Nós estamos na quarta etapa do projeto. A presente proposta científica se enquadra no trabalho de pesquisa atual, titulado Investigação de Processo de Leitura, Produção de Texto. O foco se dá na investigação de processos cognitivos envolvidos na linguagem, em especial na leitura, produção textual, tradução e pós-edição, através de abordagens teóricas, metodológicas relativas à pesquisa empírico-experimentais. O desenvolvimento deste projeto ocorre em congruência com a consolidação do Laboratório Experimental de Estudos da Linguagem, Excel, do pós-letra, o desenvolvimento das atividades do grupo de estudos sobre cognição e pragmática, além da criação do grupo de pesquisa empírico-experimentais em linguagem e sua articulação com as demais instâncias de pós-graduação da UFOP, de pesquisa. Este projeto propõe-se a explorar os casos de ensino e aprendizagem em circunstâncias remotas para portadores de disfunção de classe neurológica, no caso de pessoas portadoras de TDAH, exclusivamente nas circunstâncias de ensino remoto emergencial. Pensamos que as condições remotas para desenvolvimento de aprendizagem podem ser ou não adequadas. O desempenho cognitivo de algumas pessoas portadoras de TDAH pode ser diversas circunstâncias. As disposições de respostas ao aprendizado podem estar relacionadas a vários fatores não identificados no ambiente escolar. Pretende-se aplicar aos processos de investigação do caso TDAH em estudos de ensino remoto o mesmo procedimento: analisar o processo de leitura e escrita em alunos com TDAH durante o período de ensino remoto emergencial, buscando propor reflexões e ações acerca da temática. Objetivo. O objetivo geral: estudar os casos em que existe correspondência entre alguma dificuldade cognitiva e a expressão escrita, especificamente os casos de TDAH em condições de ensino remoto. Em consonância com a pesquisadora e membro da equipe, Fernanda Araújo, aplicar aos processos de investigação dos casos de TDAH em estudos de ensino remoto o mesmo procedimento, ou seja, realizar estudos sobre o processo de leitura em alunos com TDAH durante o período de ensino remoto, buscando propor reflexões acerca da temática da luz das contribuições da linguística, psicolinguística e da teoria da relevância. Objetivo específico: observar o impacto sobre o processo de produção escrita em relação ao ensino remoto, propor textos dos gêneros notícia e poesia aos alunos com TDAH, observar o impacto sobre o processo de produção de escrita em relação ao ensino remoto, o processo de retextualização em processo de aprendizagem em condições de ensino remoto, verificar através de questionários específicos perfis de portadores de TDAH. Né? Ao longo do período de desenvolvimento do projeto, foram realizadas reuniões regulares, conforme proposto pelo cronograma, tanto para a discussão das leituras indicadas no plano de trabalho do grupo de estudos sobre cognição pragmática, quanto para reuniões individuais, voltadas à discussão do próprio projeto. As reuniões para as leituras consistiram na apresentação dos textos pelos participantes do grupo e estudos de maneira rotativa e posterior discussão. Os encontros eram realizados semanalmente e quinzenalmente. Devido às circunstâncias de pandemia, não foi possível a realização de algumas tarefas. Para concluir, eu faço aqui uma observação que esse projeto, assim, ele está na quarta etapa dele e ele entrará na quinta etapa agora nesse próximo ano. Então, nós faremos, a partir da quinta etapa, uma verificação de campo, uma pesquisa de campo. Nós vamos investigar junto aos alunos das escolas, vamos isolar, de fato, os casos que não são casos de TDAH, porque o objeto desse subprojeto a qual eu estou envolvido, ele se direciona para qual caso? É para os casos de TDAH que têm dificuldade na produção de escrita em contexto de pandemia, em contexto de ensino remoto emergencial. Tá? E a Fernanda, no caso, ela fica responsável pelos casos que são também de TDAH, no contexto de ensino remoto, responsável somente pela questão da leitura. Então, enquanto a Fernanda investiga um tipo de problema, eu investigo um outro tipo de problema,
Porém, nós dois estamos investigando a reação desses problemas, a reação que os alunos podem ter em contexto de ensino remoto, se eles forem portadores de TDAH. Tá? O projeto auxiliou na iniciação de 2 objetos, como eu acabei de citar para vocês. E, a partir disso, foi viável idealizar um outro objeto, anexo da própria pesquisa, em consonância com a Fernanda, que foi o objeto de elaboração de texto em contexto de pandemia. Tudo transcorreu no intuito de elaborar esses 2 objetos e a pesquisa seguiu. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.